Eu queria trazer mais um exemplo. Você falava aí, né, que você foi muito feliz quando semanas atrás aqui, você falou que quando o Bolsonaro cala a boca, a esquerda parlamentar fica desorientada, né, porque ela está acostumada a pegar o que o Bolsonaro fala e multiplicar por -1. Então, o Bolsonaro estava retraído, né, até essa história do murro na sua boca, quebrar sua boca, etc e tal, mas aí o pessoal pega coisas de arquivo, imagens de arquivo vintage. E aí surgiu, qual terá sido a origem? Ninguém se pergunta essas coisas. Surgiu um conteúdo viral nas últimas 24 horas, que foi um extrato aí de um documentário sobre os bastidores da reunião aí do pessoal gente fina, 1%, os operadores, quer dizer, 0,1%, os operadores do 0,1% nos estados, se é que a maior parte dos territórios tem algo digno desse nome, né, para além do Império, em Davos, aqui perto da minha casa, na Suíça, né? E aí, um trecho de uma conversa entre Bolsonaro, não sei nem se dá para chamar isso de conversa, né? Enfim, uma troca ali entre Jair Bolsonaro e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, na gestão Bill Clinton, em que o Al Gore, sabidamente, daquele documentário, né, A Verdade Inconveniente, é um ambientalista radical, etc e tal, assim, muito, né, ligado a essa causa. E aí vai o Bolsonaro e fala para ele que quer explorar a Amazônia com os Estados Unidos. E aí o Al Gore fala, não estou entendendo, tal. E aí a esquerda lacradora achou o máximo, né, e viralizou esse conteúdo ontem, quando, mais uma vez, né, a gente sempre, nesse contexto da guerra híbrida, da história da abordagem direta, a gente só pede aqui para você respirar 10 segundos e pensar, será que há alguma finalidade de que eu responda por reflexo? Assim, aquele martelinho que o médico dá no seu joelho, por reflexo, usando aí um condicionamento pavloviano, como se eu fosse um cachorrinho. Será que é isso que, quando surge esse tipo de conteúdo, está avisando? Mas os lacradores de rede social, sobretudo a esquerda parlamentar, não perderam tempo. E aqui eu vou pegar a parte pelo todo, uma deputada do seu partido, até simpática, Samia Bonfim, e ela compartilhou falando o seguinte: o diálogo entre o marido de Michele Bolsonaro, que recebeu 89 mil de Queiroz, a lacrada anterior, agora já tem a nova lacrada, que é o recorte, né? Segue ela, ó. E o ex-vice-presidente americano Al Gore causa arrepios. A cena do documentário O Fórum mostra a subserviência, ignorância e covardia do presidente brasileiro. É um vexame para o nosso país. Mas aí Piero Leiner, atento, nessa manhã compartilhou o seguinte, né, que muito provavelmente eu não ficaria nada surpreso e seria capaz até de apostar, Nildori, que se eu fosse dado a jogatina, que a origem, se for investigar, é do pessoal que articula o movimento lá, no subterrâneo, no submundo da internet do Exército. Meu Deus, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, mas é o sujeito lá que era o responsável pela Secomsex, né, a divisão lá de comunicação social do Exército, e saiu para conduzir a comunicação do governo. Ele, na cerimônia de posse, no início do governo Bolsonaro, ele falou que o Exército tinha se tornado o órgão de Estado mais influente no submundo da internet, na gestão dele no Secomsex, inclusive no WhatsApp. Aí ninguém explicou que aparelhamento, enfim, que estrutura é essa do Exército Brasileiro, que numa cerimônia oficial ele fala, hoje em dia o Exército Brasileiro é a instituição de Estado mais influente, ele fala, no submundo da internet, das redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. Aí aquela história de gabinete do ódio, falar que é uma coisa do Carluxo, o verdadeiro gabinete do ódio parece que é esse aí do pessoal lá do comando do Exército. Mas aí, eu não ficaria nada surpreso, seria até capaz de apostar, à luz desse comentário de Piero Leiner, que é de lá que vem esse recorte aí, contando sempre com a reação por reflexo impensada da esquerda. Aí o que o Piero considerou? Falou o seguinte, ó, mais uma vez, o vídeo bomba é um tiro no pé. E a esquerda cumpre o seu papel, né, naquela história da abordagem direta, em que o alvo, ele próprio se autodestrói e faz o trabalho pelo adversário. Como esse exemplo mais que previsível de post da Samia mostra, o que só ajudou a dar ressonância para o que um monte de gente fez aqui no Facebook. Eu vi todos os meus amigos compartilhando isso, falando, olha aí o entreguismo e tal, sem noção. Aí segue o Piero. Trata-se deste vídeo, né, que recortou uma fala do Bolsonaro com Al Gore nos bastidores do Fórum Econômico. E aí ele coloca o link. Gore se apresenta como grande amigo de Alfredo Sirquis, né, nesse recorte aí. Obviamente, Bolsonaro sabia quem era, né, afinal, um ex-guerrilheiro, né, muito ligado ao ambientalismo, já falecido, inclusive. Depois, Al Gore fala que está muito preocupado com a Amazônia, etc. Bolsonaro termina dizendo que convida os americanos a explorarem a Amazônia junto com o Brasil. Clickbait, galera da esquerda só prestou atenção na frase final. Essa aqui, entre outras 1000 já pronunciadas, mostra o entreguismo cão aos americanos.
mas esqueceu do restante. Caso não saibam, alguém avisa a deputados e os demais parlamentares, por favor. Al Gore, olha aí, Nildorix, Al Gore foi autor da declaração em 1995, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, do seguinte, aspas para Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Fecha aspas para Al Gore, vice-presidente em exercício do Império. Segue o Piero. Esta frase, ele que investiga os militares há 30 anos, desde 90. Esta frase forneceu 25 anos de combustível para os militares alimentarem a ideia de que tudo que está dentro da Amazônia hoje é uma ameaça potencial se não for domesticada, pois serve como ponte para uma intervenção externa. Quem nunca ouviu que os índios são instrumentalizados pelas potências que cobiçam a Amazônia e por isso devemos tirá-los de suas terras? Gore foi a personificação democrata, atenção ao democrata, dessa ameaça. E agora, convenientemente, aparece em um vídeo que é celebrado pela esquerda e viralizado, né, ad nauseam. A que serve esse vídeo hoje? Ninguém pergunta por que agora, mas enfim, Piero pelo menos sempre se pergunta. Aí segue o Vieira, ó. A nós, que já sabemos que são um governo de administração do Putin, que veremos mais uma empresa estratégica, a Braskem, indo no ralo da desnacionalização? Não. Esse vídeo viral e viralizado pela esquerda serve para realimentar a profecia autorrealizável dos militares de que existe a tal cobiça internacional da Amazônia. E é preciso um governo militar, só um governo militar pode dar conta do recado. Você deve estar se perguntando, mas olha a prova de que o Bolsonaro é entreguista, isso não conta? E aí conclui o Piero, vamos às possibilidades seguindo o viés de confirmação, aquele importante viés cognitivo, de como as coisas funcionam do lado de lá, né, na base de apoio do Bolsonaro, mais de um corte social. Tem o pessoal do agro, mas principalmente o pessoal intramuros dos quartéis e a base, aí o bolsonarismo difuso na sociedade. Né? Então, Piero tenta fazer aqui uma especulação de como o viés de confirmação atuaria na cabeça desses diferentes segmentos do seu apoio social. Aspas, número 1. Bolsonaro só quis ser educado. Encare como um formalismo, aí uma troca de gentilezas entre dignitários. Aspas, número 2. Cortaram o vídeo na hora que o Bolsonaro falou a verdade, poxa. Número 3. Não interessa o que o Bolsonaro falou. O que importa é que precisamos defender a Amazônia e para isso os militares estão aí. Está lá o general Mourão, responsável pela Amazônia. Número 4. Al Gore prova que os democratas cobiçam as nossas terras. Por isso, o alinhamento a Trump indica que a política exterior vai bem e que Olavo de Carvalho está certo. Como se algum alinhamento automático do Brasil com qualquer segmento do imperialismo fosse vantajoso. Adiante. Essa é a prova definitiva de que os comunistas estão homiziados, esse é o termo que os militares usam na doutrinação intraquartéis, no ambientalismo. Olha aí a ligação do Sirquisias guerrilheiro com o Al Gore democrata. E a última, por isso mesmo a melhor opção para o Brasil agora é o general Mourão, tirar o Bolsonaro e botar o Mourão, que está comandando as operações que garantem a soberania brasileira na Amazônia. E aí conclui o Pedro dizendo o seguinte, sinceramente eu concordo com a Sônia que ali a gente tem um vexame, e dobro a aposta. O que ela faz ali, a Sâmia, é outro vexame. Se que ela percebe que 90% do vídeo é uma mina de ouro para os militares que estão de olho em um governo Mourão, sobretudo se os democratas ganharem. O que levou ao raciocínio de que propagar esse vídeo é uma boa. É o material de que a comunidade de informações precisa para provar, entre aspas, que no fundo o PSOL, seu partido, Nildo, é um agente disfarçado do imperialismo aqui. Pois é. Se vocês não entenderam que o princípio da inversão é o que impera por aqui, já estava na hora de perceber. Chama-se Operação de False Flag, ou Falsa Bandeira. E aí lembra ele o último episódio que isso aconteceu? Ó, e assim, mais uma vez, está com aquela famosa reunião gravada e vazada, porque o Celso de Mello forçou, o vídeo vai reforçar o que não precisava ser reforçado. Quem não sabe que o governo Bolsonaro é entreguista, do nosso lado, eu digo, Bolsonaro é entreguista e totalmente submisso ao interesse do imperialismo. Então é um pouco chover no molhado. O que para nós é só mais uma ilustração de entreguismo, para eles vai ser a prova definitiva de que as teses deles estão corretas e que a gente precisa do general Mourão, ou na vice-presidência, o Heleno no GSI, e no segundo momento eles próprios assumindo diretamente a cadeta, para impedir a posse estrangeira dos democratas, com ambientalismo, comunismo 2.0, marxismo cultural, posse da Amazônia. E aí o Piero pergunta, vale a pena essa troca? Então, colocar o Mourão na presidência? E aí eu lembrei de um outro episódio recente aqui nos comentários, falei, ó, lembrando, Piero Leiner,
que eles já tinham feito uma instrumentalização muito grande do cacique Raoni encontrando o Emmanuel Macron, presidente da França, país que tem fronteira com o Brasil, fronteira terrestre com a Guiana Francesa, entregando uma carta, né, a carta tiro no pé, uma carta de várias ONGs pedindo que a França interviesse diante da queimada na Amazônia. Aí o Macron vai e dá uma declaração pública dizendo que não era o caso ainda, mas que poderia ser discutido um estatuto que definisse um status internacional para a Amazônia. O Piero falou que se a declaração do Al Gore deu 25 anos de doutrinação, a da França, a potência nuclear, vai dar os próximos 25, Piero. Os caras, né, deitam e rolam lá para dentro dos quartéis. Lembrando, ademais, que tem outro segmento social que gosta muito, como gostou da história do Salles, dizendo que aproveitar a história para passar o boi e a boiada contra a preservação ambiental, que é o pessoal do agro. Então a gente pega esses discursos que são vazados, como aquela reunião e como esse agora, e olha a nossa lente, a gente fica no etnocentrismo e fala, não, mas agora vai acabar, agora certamente isso aí. Quantas pessoas, Nildo Rickson, falaram que tinha sido o fim do governo Bolsonaro quando vazou aquela reunião? Aí vai, a popularidade do cara aumenta com a sua base. A gente falou, cravou. Isso aí ele tá falando com a base dele e vai aumentar a popularidade. O pessoal, vocês estão loucos e tal. Pimba! Agora de novo, mais uma vez você vai lá. O agro, quando vê essa coisa, ó, queremos explorar a Amazônia e junto com os americanos, duas bandeiras. Acabar com a restrição ambiental, a exploração. Segundo, poder vender terra para estrangeiro. A coisa aí também, para dentro, a primeira guerra híbrida, que antecedeu a guerra híbrida da sociedade, que foi a intraquartel, também está reforçado por isso. Olha aí, os democratas estão querendo, estão alinhados ao comunismo 2.0 e tal, e a gente não para pensar, e a gente viraliza qualquer coisa, sem pensar duas vezes, quando a gente está num contexto muito sofisticado, Nildo Rickson. Bem, essa questão, ela elucida, ela elucida não, ela exibe as vísceras do liberalismo de esquerda. No que, se nós fizéssemos um amplo seminário aberto para discutir uma alternativa revolucionária para o Brasil, nós verificaríamos muito claramente que o liberalismo de esquerda no Brasil hoje, ele desconhece o Brasil, ele não sabe as questões estratégicas do Estado e da economia, ele não sabe as questões estratégicas da cultura, ele não sabe as questões estratégicas da política. E eles contam, Rômulo, com esse jogo midiático da lacração, das postagens, etc., como um mecanismo de ampliar a alienação do povo. Então, veja, se nós tivéssemos duas moléculas de lucidez, é claro que haveria necessidade da esquerda começar a pautar, por exemplo, quais são os temas centrais da Amazônia, de um ponto de vista da esquerda, da Revolução Brasileira, e dizer claramente, aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos problemas centrais. Quais são os problemas centrais? Longe da agenda Front Verdes, Front Democrata dos Estados Unidos, que plantam aqui um ecologismo bocó sem arraigo na realidade social, sem conhecimento objetivo da Amazônia, sem saber o que são os minerais, as terras raras, a biomassa, e colocar isso como um elemento de educação política do povo. Eu sei, dentro do PT, o que é isso, eu sei o que é dentro do PDT, e eu sei o que é dentro do PSOL, a pobreza programática. Olhem nas páginas dos partidos, vá na página do PCdoB, olhe, o expressionauta pode ir lá e observar se tem nos nossos partidos, nem diria uma resolução, um estudo, mas um esforço para entender sistematicamente a Amazônia. Você entrevistou aqui uma pessoa que eu conheci no movimento estudantil, que foi o Aldo Rebelo, e o Aldo é um sujeito que conhece da cultura brasileira. Eu tenho divergências grandes com o Aldo, mas ele é um nacionalista, é um sujeito culto, e ele entende, em larga medida, o que ocorre na Amazônia. Visitou, de visitar, etc. Os nossos parlamentares não sabem o que é isso. Nunca fizeram uma visita ao Pantanal, nem nas férias grandes de janeiro e fevereiro. Não conhecem o Brasil, ignoram o Brasil. Os mesmos que postam isso são aqueles que, nas primeiras férias, querem viajar para Paris, e para a Itália, e para a Alemanha,
quando tiver as férias grandes, Ron. Ô, Nildo, Então, só um parênteses aí, um pouco misturando a questão pessoal, mas é que nesse caso a Samia Bonfim podia aproveitar a atual proximidade com o namorado dela, Glauber Braga, e perguntar a opinião dele sobre isso. Porque o Glauber Braga foi uma pessoa que, no exercício do mandato, quando saiu aquela notícia de que aviões militares dos Estados Unidos teriam pousado lá no aeroporto de Manaus sem os trâmites legais necessários para aeronaves militares estarem no nosso território, ele pegou um avião teco-teco com assessor e foi lá, no momento em que ele estava bastante ousado com relação a esse enfrentamento ao imperialismo. Né? Então ela podia, Samia Bonfim, aproveitar essa proximidade para perguntar ao Glauber o que ele acha dessa questão da amazônica, né? E a gente baixar a cabeça para a agenda democrata, imperialista, ongueira, lá por ali. E aí, só um parêntese, eu renovo aqui o convite para o deputado Glauber Braga, em terminando o estudo dos documentos do Banestado, que já leva 2 meses para descobrir se é ou se não é do interesse público tratar da lista VIP do Banestado, que está lá no Congresso, onde ele dá expediente, aqui os microfones e a nossa cooperação em off, etc e tal, está aberta a bem do Brasil, né? Se o Brasil passar em primeiro lugar, à frente, inclusive, de campanha de cancelamento tocada por youtuber, no caso, por Janis Manuel. E o Dorix.